O Espírito de Deus está falando desde o início conosco. Aleluia. Gostei muito das palavras do irmão Valdir. Aleluia. Eu tive a mesma impressão, irmão Valdir. O Espírito de Deus está dirigindo esta reunião. Vamos deixar ele agir. Amém, igreja? Glória a Deus. Salmos número 23, verso de número 6. Todos encontraram? Amém. A minha versão diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu gostaria de repetir: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Amém. Por favor, estejam assentados. É um prazer estar juntamente com os irmãos, participando de mais esta reunião em que Deus se faz presente. Estivemos aqui de manhã numa escola dominical abençoada, onde falamos a respeito dos dons espirituais na igreja. Muito interessante, um assunto muito bom para esse semestre. A CPAD caprichou na escolha do assunto. E estamos aqui hoje à noite participando deste culto abençoado na presença de Deus. Irmãos, eu tenho uma admiração especial pelo Salmo 23. Eu comentava isso com meu pai hoje à tarde. E por mais que ele seja um salmo que é muito conhecido, alguns dizem que é até manjado, né? Quem não conhece o Salmo 23, né? Quem nunca ouviu o Salmo 23, quem nunca teve a oportunidade de ler ou de ouvir alguém citar o Salmo 23. Porém, é um salmo de riquezas de aprendizado, de lições, de profundidade espiritual muito grande. Talvez por ser uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada, algumas pessoas até preferem não usar o Salmo 23 numa pregação como essa. Eu sou justamente o contrário. Sou um profundo admirador do Salmo 23. Aprendo todas as vezes que leio esse salmo, que hoje, pela tarde, o Espírito de Deus me ensinou mais algumas coisas a respeito do Salmo 23. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Amém? Amém. O Salmo 23 é um salmo de Davi. Isso acredito que todos já sabem. Porém, Davi teve muitos momentos em sua vida, desde o início, quando ele aparece na história da Bíblia Sagrada, apenas um pastor de ovelhas, um filho caçula, dentro de uma família, a quem diga que Davi sofria até o desprezo por parte do seu pai e dos seus irmãos. Tanto que quando Samuel chega para fazer a unção, o único que não estava presente na casa era Davi. Mas o tempo se passa e o Espírito de Deus vai conduzindo Davi até a consumação de um plano perfeito, pois entendemos que era da vontade de Deus que Davi um dia se tornasse um grande rei, considerado pela tradição judaica como o maior rei de toda a história do povo de Israel. O salmista Davi, em todo a sua trajetória, em todas as experiências que ele teve com Deus, ele tinha por hábito relatar muitas vezes o que ele sentia, expressar muitas vezes o que se passava em seu coração, em seu momento, de acordo com o momento. Por trás de cada salmo de Davi sempre existe um contexto, que quando nós entendemos o contexto por trás do texto, nós entendemos a dimensão daquilo que o salmista está querendo nos passar. Todos sabem da histórica perseguição de Saul buscando matar Davi,
O próprio Davi diz que era caçado com uma agulha no palheiro. Saul o procurava em todos os momentos. Saul disponibilizou todo o exército de Israel para encontrar um homem. E no momento em que Davi para escrever o Salmo 23, o que mais me impressiona é que ele está dentro de um oásis. Um oásis é um pequeno espaço de vegetação dentro de um deserto, escondido de Saul, temendo por sua vida. E nós percebemos que Davi, a essas alturas, ele começa a se lembrar de quando ele era um pastor de ovelhas. E o que eu acho de mais lindo e o que mais me chama a atenção no Salmo 23 é que Davi passa a nos comparar com uma ovelha e a Deus como um pastor. E a gente entende a dimensão disso quando a gente entende que a ovelha é o único animal no reino animal que não possui nenhum mecanismo de defesa. A ovelha é um animal extremamente dependente. Uma ovelha é incapaz de sobreviver sem alguém que cuide dela. E Davi começa a entender a necessidade que ele tem de confiar em Deus, na fidelidade de Deus e naquilo que Deus lhe prometeu. Naquele momento de dificuldade, Davi passa a entender que ele era como uma ovelha necessitada, incapaz, mas que tinha um pastor que estava presente em todos os momentos e que não lhe deixaria. Quantos creem nisso, igreja? E Davi começa a relatar essa relação dele para com Deus. E ele começa a fazer menção ao cajado, ao óleo e a tudo que talvez um dia ele mesmo tenha usado para cuidar de suas ovelhas. E ele começa a perceber como Deus estava usando de meios para cuidar dele, para proteger ele, para conduzir ele até a perfeita e agradável vontade de Deus na vida dele. E naquele momento de preocupação, de dificuldade, Davi esboça uma confiança em Deus que sinceramente me chocou. Porque nós temos a falha concepção humana de ver Deus conosco quando tudo ao nosso redor está bem. Isso é normal, isso é humano. É a nossa concepção. Quando tudo está correndo dentro do programado, dentro do combinado, dentro daquilo que nós planejamos, nós temos a tendência de entender que Deus está no controle de tudo, que Deus está nos conduzindo, de que Deus está nos levando. Mas em alguns momentos, quando as coisas parecem sair do eixo, parece que não está acontecendo da maneira que a gente achava que aconteceria, nós temos a tendência a achar que Deus nos abandonou, de que Deus não está conosco. E quando eu olho para alguém que há algum tempo atrás tinha recebido de Deus uma promessa de que um dia seria um rei, e de repente está escondido de todo um exército que quer lhe matar, Davi teria todos os motivos para olhar para trás, para desistir, para dizer que a promessa de Deus falhou, para dizer que aquilo que Deus falou através da vida do profeta Samuel nunca se cumpriria na vida dele. Porém, mesmo tendo todos os motivos, Davi demonstrou uma confiança inabalável em Deus. O que o Espírito está querendo nos dizer nessa noite? Será que podemos ter o mesmo relacionamento com Deus? Ter a mesma intimidade com Deus? Será que eu consigo, em um momento de adversidade, demonstrar uma confiança em Deus,
não por aquilo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é em nossas vidas. Aleluia. Porque a base do relacionamento com Deus é a confiança. Oh, glória. E só podemos dizer que confiamos em Deus quando essa confiança ela está acima de qualquer circunstância. Porque a confiança, meu irmãos, a confiança é algo que ela tem que estar sempre acima das circunstâncias. Eu não posso dizer, em determinado momento eu confio, mas dependendo da situação eu já perco confiança. Não. A confiança é algo que deve ser inabalável, que deve ser indestrutível. Porque a bondade e a misericórdia de Deus estão conosco todos os momentos. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, ali está a bondade e a misericórdia de Deus. Quantos dizem amém? Todos sabem que Davi foi um grande rei. Todos sabem que Davi conquistou grandes vitórias. Todos sabem que Davi venceu inúmeras batalhas em nome do Senhor. Mas poucos sabem que Davi viveu momentos que talvez qualquer um de nós não viveria. Davi, ele vem dentro de um contexto, eu vou esclarecer isso para que você entenda a dimensão do que eu entendi. Ele nasce em um contexto em que ele é o mais novo de uma família. Muitos acreditam que Davi, ele é o fruto de um relacionamento extraconjugal de Jessé, de um pecado que Jessé tenha cometido. Talvez por isso no Salmo de número 154 ele diz: em pecado nasci e em pecado fui gerado. E fruto disso, Davi, ele nunca foi tratado dentro de sua casa como um filho, sempre como um bastardo. E como um bastardo, os direitos, o tratamento, a preferência era diferente dos demais. Tanto que quando Samuel chega para o momento da unção, nós não encontramos Davi na casa. Tanto que quando Samuel pergunta, ainda tem mais um, nós vemos um desprezo da parte de Jessé. Tanto que ele diz assim: tem mais um lá cuidando das ovelhas. Nem sequer cita o nome de Davi. Deus escolhe Davi. Deus diz que vai fazer dele um rei. Algo dentro de Davi, e não me pergunte o que, mas algo dentro do seu coração chama a atenção de Deus, desperta em Deus um olhar especial para com a vida dele. E o tempo se passa, nós vemos Deus dando experiências tremendas para Davi, quando ele mata um urso, quando ele mata um leão. Nós vemos o Espírito de Deus dando uma experiência a Davi quando ele mata um gigante. Isso dá a ele notoriedade, conhecimento e fama dentro do lugar onde ele vivia. Mas nós vemos um momento onde o coração de Saul se ira contra Davi. E Saul tenta de todas as maneiras matar Davi. E Davi, ele tem por 2 vezes a oportunidade de tirar a vida de Saul. Por 2 vezes, Deus entrega Saul em suas mãos. Porém, Davi prefere não fazer mal ao ungido do Senhor. E muitas pessoas não entendem, porque Davi é tido como um homem segundo o coração de Deus. Em uma geração onde pregamos que Deus vai entregar na sua mão os seus inimigos, aonde muitos hinos dizem que Deus vai colocar os seus inimigos nas suas mãos, eu digo para você nesta noite, baseado na palavra de Deus, tenha a capacidade de olhar para quem te fez mal e fazer como Davi fez, não tocar a mão no seu
inimigo e entender que Deus é justo e sabe tratar de todas as situações. Tenha a capacidade de ser alguém segundo o coração de Deus e entender que a vontade de Deus não é te colocar num palco para que você olhe para alguém com um olhar de desprezo. A vontade de Deus é que você tenha a capacidade de amar até aqueles que lhes fizeram mal. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Este é o homem para quem Deus olhou e disse: dele eu vou fazer um rei. Este é o coração que Deus quer que nós tenhamos. Porque infelizmente nós vivemos em um tempo que o Espírito de Deus nos falou isso durante todo o culto. Falou a respeito do céu, falou a respeito do fim, falou a respeito de renovação, de conserto, de reconciliação. Cantamos hinos a respeito do céu. Mas precisamos entender que o momento que vivemos é a última hora. Não há mais tempo. O Espírito de Deus tem urgência. O irmão Vladimir falou com muita propriedade que o Espírito de Deus nos chama com urgência a sermos pessoas segundo o seu coração. Porque Jesus quando fala a respeito dos tempos do fim, ele faz uma analogia interessante. No livro de Mateus, capítulo de número 24, se não me falha a memória, versículo de número 37 em diante, Jesus ele passa a dizer que aquele dia será como os dias de Noé. O que Jesus estava querendo dizer com isso? O que Jesus estava querendo dizer, fazendo uma alusão a Noé? O que Jesus estava querendo dizer? Todos conhecem a história de Noé. Deus um dia o chamou, mandou construir sua arca, disse que viria um dilúvio. Isso que na época parecia utopia, até porque até o momento não havia chovido. E Noé passa 120 anos. Ele não passa uma semana, ele não passa um mês, ele passa 120 anos dizendo: Deus vai mandar um dilúvio. Muitas pessoas desacreditaram do que ele estava falando. Muitos não levaram fé, tanto que só entrou dentro da arca ele e a sua família, e mais ninguém. Mas ele nunca cessou de dizer: Deus vai mandar um dilúvio. Eu lhes pergunto nessa noite: quantas vezes nós já ouvimos Jesus está voltando? Quantas vezes pessoas subiram a um púlpito como esse e disseram: Jesus está voltando? Quantas vezes nós encontramos placas, até outdoors no meio da rua dizendo: Jesus está voltando? Quantas vezes nós ouvimos hino dizendo: Jesus está voltando? Mas a impressão que dá é que os anos passam e isso não aconteceu, e a gente vai achando que isso é sempre algo relativo ao futuro e vai demorar muito e não vai acontecer, quando na verdade Jesus disse que esse dia virá como um ladrão e pegará muitos de surpresa. Muitos estarão desapercebidos. Muitos se assustarão. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve tanto uma coisa, isso parece se tornar repetitivo dentro de nós, e nós temos a impressão de que isso não vai acontecer, ou vai demorar muito a acontecer. Mas o que o Espírito de Deus nos diz essa noite é o seguinte: vivemos os tempos do fim. Existe uma urgência dentro da igreja.
Deus está à procura de pessoas segundo o seu coração. Deus está à procura de pessoas que o amem de verdade. Deus está à procura de pessoas que confiem nele acima das circunstâncias. O Espírito de Deus tem nos chamado. O irmão Vladimir falou a respeito de responsabilidade, evangelização, pregação do Evangelho, responsabilidade da igreja. Jesus não morreu por 3 ou 4 pessoas, Jesus morreu por uma igreja. A responsabilidade de todos nós. A incumbência é para todos nós. A necessidade de confiar, mesmo que soframos ataques de todos os lados, é de todos nós. A necessidade de sermos pessoas segundo o coração de Deus é de todos nós. Mas às vezes parece que algumas coisas no coração da gente se tornam repetitivas. Às vezes parece que isso que eu estou falando aqui, você já ouviu muitas vezes. Eu não duvido que tenha ouvido. Mas Ezequiel, no capítulo de número 38, ele estabelece a diferença entre aqueles que ouvem e aqueles que praticam o que ouvem. E aqui está a diferença daquilo que o irmão Diógenes leu na leitura, entre o trigo e o joio. No capítulo de número 38 do livro de Ezequiel, Ezequiel começa a bradar ao povo e dizer: no momento em que alguém vem para lhes trazer um sermão, todos gostam desse sermão, muitos ouvem o sermão e até entendem que o sermão é de Deus. Mas quando voltam para suas casas, não colocam nada daquele sermão em prática. E aqui está estabelecida a diferença entre aquilo que é trigo e aquilo que é joio. Porque em um culto como esse, todo mundo parece igual. Todo mundo se acerta da mesma maneira. Todo mundo me olha do mesmo jeito. Todo mundo presta atenção da mesma maneira. A diferença está quando você sai daquela porta para fora. Se existe verdadeiramente um relacionamento com Deus, a diferença está quando saímos daquela porta para fora. No nosso dia a dia, se estabelecemos um princípio de confiança em Deus e na sua palavra, inabalável, impregnado dentro de nós, dentro do nosso coração, ao ponto de que podemos estar em qualquer lugar. Somos servos de Deus. Aleluia. Somos filhos de Deus. Confiamos em Deus. E a confiança em Deus, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Em cima do púlpito, um microfone desse, bom e bonito desse aqui que eu estou segurando, que a Junto Vida comprou, de gravata, é a coisa mais fácil do mundo. Confiar em Deus. Amém. Mas existem situações na nossa vida que requerem de nós uma atitude verdadeira, sincera, de confiança em Deus. Eu tive alguns dias atrás, talvez só meu pai e a Karina talvez saibam disso, uma situação de que eu estava me preparando para pregar na igreja da Santa Bárbara, e no momento em que eu estudava, eu entrei, se eu não me engano, entrei no Facebook para falar com meu irmão, alguma coisa assim, perguntar algo para ele, e alguém veio e me falou algo que me deixou muito ruim. E eu não esperava aquilo, eu não estava pronto para aquilo, eu não estava preparado para aquilo. Meu pai estava em casa na hora, eu conversei com ele, falei tudo que aquela pessoa tinha me falado,
E aquilo me atribulou muito, porque foi algo que mexeu muito comigo. E eu já não conseguia mais estudar, não conseguia mais pensar em nada. Eu andava para um lado, andava para o outro. E eu pensava, o que eu vou fazer? E a única coisa que eu falava para mim mesmo era o seguinte: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Qual atitude eu vou tomar? Qual providência eu vou tomar? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. E o Espírito de Deus falou, sabe o que para mim? Agora é a hora de confiar. O Espírito de Deus falou, sabe o que para mim? Quando você sobe ao púlpito de uma igreja e fala a respeito de confiança em Deus, agora é o momento de confiar. Agora é a hora de você demonstrar que eu sou o seu pastor e você é a minha ovelha. E eu me lembro que eu entrei no meu quarto, eu dobrei o meu joelho, e a única coisa que eu fiz foi orar. E entregar tudo nas mãos de Deus. Tudo. E eu não tomei atitude nenhuma. Eu simplesmente deixei aquilo que me falaram de lado, ignorei, fiz como se aquilo não fosse nada e entreguei nas mãos de Deus. Isso fazem aproximadamente 2 semanas. De uma maneira automática, tudo se resolveu, tudo voltou para o lugar, as coisas se ajeitaram, Deus tratou de resolver tudo que tinha que ser resolvido. E eu estou aqui falando para você que nós precisamos confiar em Deus acima de todas as circunstâncias. Mesmo que o mundo aí fora esteja falando que é loucura, mesmo que o mundo aí fora esteja nos dando outra diretriz, mesmo que o mundo aí fora esteja ensinando outra filosofia, nós temos que confiar no que Deus nos falou na sua palavra. Alguns dias eu me questionava a respeito do momento que estamos vivendo. Acredito que todos acompanham as notícias, a mídia, tudo que está acontecendo em nosso país. E eu confesso que às vezes assusta. De uma maneira sorrateira, parece que o cerco está se fechando e que está chegando um tempo próximo em que a igreja vai se encontrar numa situação de dificuldade. E a única solução para sermos verdadeiros servos de Deus é confiar na sua palavra. A mídia cada vez mais bombardeia os princípios bíblicos. A mídia cada vez mais bombardeia os princípios da família cristã. A mídia cada vez tenta mais infiltrar a filosofia do ecumenismo, de que toda fé é válida, de que todas as formas de se acreditar em Deus são aceitas, de que nada mais é pecado, nada mais é problema. E quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos que essa não é a verdade da palavra de Deus. E a questão que surge é o seguinte: qual será o nosso posicionamento enquanto igreja? Deixamos que entremos nos moldes do mundo? Ou permanecemos na confiança da palavra de Deus? Qual é a postura da igreja em tempos difíceis?
que quando se encontrou em dificuldade, até na porta de uma feiticeira ele bateu? Ou teremos a postura de Davi, que quando se encontrou em dificuldades, se prostrou e confiou